Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar mais uma live, nossa prosa franca, todas as terças-feiras às 18 horas. Mas antes vamos falar aqui dos meus livros, A Arte de Ser Feliz, Pratique Diariamente Bons Hábitos. Temos também o livro Singularidade, Deus Te Ama de Forma Especial. O livro Mude Sua Vida em 50 Dias. Que tal começar agora, na sua primeira versão e também terceira edição? E também um livro para você falar em público, como falar em público com eficiência, sobre técnicas de oratória. Temos aqui o Gabriel, tudo bem, Gabriel? Seja bem-vindo à nossa live. Temos aqui o professor Franks, que já entrou. E nós vamos tratar hoje de um assunto... Lembrando que a nossa prosa franca é muito rápida, são no máximo 30 minutos, e nós encerramos essa live. Boa noite, professor Franks. E aí, beleza? Tranquilos? Boa noite a todos aí que estão nos vendo e ouvindo, né? Sempre um prazer estar às terças-feiras aqui às 18 horas, trocando algumas ideias sobre alguns temas relevantes em nossa sociedade, né? E nessa semana um tema assim bem espinhoso, um tema assim bem sensível a todos nós, né? Que é um tema aí que diz menção aí a questão do aborto, né? Um tema assim bem sensível, na verdade, certo? Bem complicado para a gente trocar a ideia aí em relação a esse tema. Mas nós não podemos fugir da responsabilidade como cidadãos de opinarmos sempre, né? Sobre, certo? Sobre aí os temas relevantes que acontecem na nossa sociedade, beleza? Vamos lá, tamo junto, né? Ok, então já temos aqui algumas pessoas que entraram na nossa live. A nossa prima Michele Silva, seja bem-vinda. Sérgio, temos também o Gabriel, Dri, Make Hair, Érica, Renata Soares, Gabriel e outras pessoas que já estão na live, o Antônio, William Antônio. Então aproveite aqui, clique no aviãozinho, convide seus amigos, os seus familiares para participar da nossa live hoje com o tema aborto. Deixe seu comentário, deixe sua pergunta, aperte o coraçãozinho e fique conectado aí na nossa live, nossa prosa franca, que acontece todas as terças-feiras às 18 horas, horário de Mato Grosso. Professor Franks, conta para nós aqui como que funciona a questão do aborto no Brasil. Bem, como diz, né, como nós já dissemos, o aborto é um tema sensível. O que é o aborto? O aborto corresponde à interrupção da vida humana que está no ventre de uma pessoa, no caso de uma mãe. Certo? Então, essa interrupção, em via de regra, pela legislação brasileira, pelos princípios que regem a legislação brasileira, ele não devia acontecer. Ponto, né? No entanto, apesar de que isso não devia ou não deveria acontecer, existem alguns casos em que a legislação permite-se o aborto, né? Que casos são esses? Por exemplo, em casos de natimortos, né? O que é isso? São crianças que são, certo? Elas não têm desenvolvimento intelectual, cerebral, né? Elas são, vamos chamar num linguajar mais vulgar, são anicéfalos, ou são vegetais, né? Ou seja, elas vão nascer e já vão, na sequência, morrer, infelizmente. Então, nesse caso específico, né, tem uma brecha, vamos chamar de brecha aí na legislação, que pode acontecer o aborto. Em que outro caso, em caso de estupro, né, violência sexual contra uma outra pessoa, né? Então, nesses casos também, certo? Pode-se, né, aplicar aí a legislação do aborto, né? E também em casos em que há um risco eminente da vida da mãe ser perdida, ou seja, morte da mãe e do feto, ou da mãe ou do feto. Aí, nesses casos, a legislação, de forma bem pontual, ela permite que tenhamos aí o aborto. Claro, não é um aborto clandestino, é um aborto legalizado por parte do Estado. Bem, e esse tipo de questionamento, né, vem assim, vira e mexe, vem em voga no Brasil, e vira e mexe, vem movimentando muita gente em relação ao tema, né? O exemplo mais recente que tivemos foi de uma barbárie que fizeram com uma menina, né,
um tio sanguíneo acabou violentando por vários anos uma menina, vou falar menina, menina mesmo, 10 anos, e infelizmente ela ficou gestante, né? E por estar gestante, certo? Ela acabou indo ao médico, não sabia que estava gestante, claro, porque aos 10 anos não sabe o que é isso ainda. Foi ao médico, estava gestante, 5 meses, e aí a legislação, a justiça permitiu que se fizesse o aborto. No entanto, a pressão foi tão grande do estado de origem do Espírito Santo, né, que tiveram que retirar a menina do estado. Ela foi de forma assim, escondida, né, para um outro estado da federação, onde foi resultado o procedimento. Ele causou, assim, barbárie na sociedade, porque pessoas divulgaram o nome da menina, divulgaram o hospital. A menina chegou no hospital, já estava lá uma leva de pessoas já protestando, né, em relação a isso. E aí também tem-se aí um parâmetro assim, muito complicado, porque a intenção da mídia é falar que, olha, quem defende, quem é contra o aborto são os religiosos, os fanáticos, né? Os obcecados pela Bíblia e assim por diante. Então, aí gira, né? De novo, aquela ideia binária, né? Ou é a favor ou é contra, né? Ou quem é a favor, né? É ultraprogressista, quem é contra, né? Aí não pensa a vida da mãe, aí vem a feminista de um lado, vem aí os devotos cristãos do outro lado. Então vira aquela rusga, aquela briga que infelizmente acontece e, claro, certo, os traumas ficarão aí nas nossas vidas, mas em especial na vida da menina, né? A menina que foi assim violentada por um parente, por uma questão parental, e aí agora violentada porque ficou estigmatizada aí na imprensa nacional, né? Então, esse tipo de casos, assim, são casos que chamam a atenção na mídia. No entanto, não quer dizer que são casos isolados, infelizmente. E aí a gente diz isso com pesar, porque, infelizmente, não é um caso isolado, não é um caso único no Brasil. Isso não deveria acontecer em maneira alguma, mas nós sabemos que isto não há, que foi noticiado pelos jornais, não é um único caso, porque existem outros casos de pessoas que, infelizmente, continuam sendo, né, aí violentadas e a mídia nem chega a noticiar tais coisas, né, tais barbáries. Mas, certo, chamou atenção no caso da menina, porque ela é muito nova, né, 10 anos, né, certo? 10 anos para poder aí ter esse trauma tão grande, né, em relação a isso. Ok, temos aqui algumas pessoas que estão participando. O Sérgio convidou a galera do curso que eu estou ministrando sobre oratória. Eu também aqui, deixa eu ver quem mais. Eliene, Célia, Vanessa, Isa, Visley, Luciana, Débora, Joel Santana, Ana Heloísa, Rafaela Barbosa. O Sérgio dizendo que o tema é extremamente delicado, necessário e oportuno o diálogo. Leivar, Elisângela, Mindy, Mariana, Daniele, enfim. Então temos aqui várias pessoas que entraram na nossa live, nossa prosa franca. Hoje tem um grupo seleto, né? Hoje tem um grupo bem numeroso aí conosco. Muito obrigado aí a todos, né? É claro que um tema assim, é um tema que tem que ser falado com cuidado, haja vista aqui, da importância social, psicossocial, econômica, religiosa, né? Cultural, ética, que tá aí tudo em jogo, né? Em relação a isso aí. Ok, então para ficar muito claro, no Brasil o aborto ele é proibido por lei, com as seguintes exceções: a questão de estupro, questão do natimorto, na criança já nascer morta, ou quando colocar em risco a vida da mulher ou da criança. Seriam as 3 situações, né? E aí, eu não estou falando que eu concordo ou discordo em relação a isso, né? Porque existem pessoas que refutam esses argumentos. Falam assim, não, isso não é argumento para poder praticar o aborto. Existem tecnologias para poder, hoje, ver que é possível tirar a criança sem botar em risco a saúde da mãe, né? A gente refuta essa ideia. Olha, mas no caso de estupro, e aí, né? Olha, a criança pode ser levada para adoção se os pais não quiserem. Então, tem gente que acha aí
solução para tudo, né? Então, mas a criança nasce morta, mas quem fala que ela está sofrendo, certo? Sofrimento no sofrimento é uma coisa muito íntima, né? Coisa de dor, né? Dor, tem como você mensurar a dor, porque dor é uma coisa assim, muito particular. Sendo que dói muito, dói pouco, a mesma intensidade de dor, ela pode, né, ser sentida muito mais forte em uma pessoa do que na outra. Então, esse tipo de situação então, é bem particular do ponto de vista psíquico, do ponto de vista social, do ponto de vista físico. Né? Então, como nós falamos, estamos apenas exercendo aí a ideia que o Estado tem em relação a isso. Ok, é o que está legalizado. Mas existe alguns países que o aborto é permitido de forma, como regra. Existem alguns países no mundo que são países que têm o aborto como uma das leis quase que normal no país, certo? Então vamos falar assim, esse é um caso isolado no Brasil. Também não. Se você for fazer uma pesquisa assim, mais a fundo, você vai perceber que não são poucos países que adotam o aborto como legal, né? Por exemplo, existem no mundo hoje mais de 60 países, certo? Que colocam o aborto como legal, não legal de ser legal, legal de legalizado, né? Então, o aborto é um instrumento legal em muitos países. E aí você fala assim, mas isso é verdade, é mentira, né? Por exemplo, o país que primeiro legalizou o aborto no mundo foi o que hoje chamamos de Rússia, que era a antiga União Soviética. Lá quando Lenin tomou o poder, fez a Revolução Russa, logo em 1920 ele legalizou o aborto. Então o aborto é legalizado, certo? Então, e detalha mais, certo? A Rússia é um dos países que, em termos legais de legalidade, o país que mais pratica o aborto no mundo. Se falamos de aborto no mundo, a Rússia é um dos países que mais praticam o aborto no mundo. Então, o aborto na Rússia, ele é bem difundido, as clínicas são legais, né? Então, só para você ter uma noção, muito é pouco, né? Na Rússia, estima-se, porque é sempre complicado ver a estatística russa, porque às vezes eles manipulam as informações, tá? Então, por exemplo, fazendo um parênteses na nosso assunto de hoje, né? A vacina russa, que falou que está tudo ok, pode divulgar aí, quem quiser tomar, pode tomar. Ninguém está arriscando comprar da Rússia. Por quê? Porque não sabe se a Rússia faz os critérios corretamente. Tá? Mas estima-se que na Rússia, anualmente, 1,3 milhões, né, ou milhão na língua portuguesa, né, 1.300.000 crianças, certo, sofrem um aborto, ou mãe praticam um aborto. Então, é um número, sim, expressivo quando falamos de um país, né, que tem aí menos de 150 milhões de pessoas. Então, 150 milhões de pessoas, nós temos quase, né, aí 1% da população é abortada anualmente. Então, é muita gente, né? Então, pegar aí, 140 milhões. A Rússia tem hoje mais ou menos 140 milhões de pessoas. Certo? Vamos arredondar os dados. 140 milhões de pessoas, já tem 1,3 milhão de óbitos proporcionados pelo aborto legalizado. Então, isso quase corresponde, né, a 1% da população total do país, ela é abortada. Então é um número assim, muito, mas muito expressivo, né? Um outro país, né? O México. O México é um país, né? Aí falamos de novo de um país de uma revolução, né? A Revolução Mexicana, ela acabou aí provocando no México, né? Aí muitas mudanças sociais, e em 1931 o México legalizou o aborto em relação ao estupro. Lembro que o México era um país, né, de muitas gangues, vamos chamar assim de gangues, né? E aí, Emiliano Zapata, Pancho Villa unificaram um país, certo? E aí uniram o pessoal do norte, o pessoal do sul, e aí conseguiu fazer um país, né, unificado, Revolução Mexicana, e legalizaram o aborto, mas era um país de extremo estupro. E resultado, legalizaram o aborto. A Polônia é um outro país, nos anos 30, ainda antes da Segunda Guerra Mundial, já tinha legalizado o aborto, né? Agora, claro, quando falamos de Rússia, Polônia, de México, eles permitiam o aborto em casos de violência contra a mulher. No entanto, certo? Se formos assim, avançar um pouquinho mais, a Islândia, olha o nome do país, Islândia, fica também na Europa, a Islândia foi o primeiro país a legalizar o aborto voluntário. Vou explicar o que quero dizer.
Quando eu falo de México, falei de Polônia, falei da Rússia, quando começou o aborto, lá nos anos 30, eles permitiam o aborto, mas em caso de violência. No caso da Islândia, não. Nos anos 30 também a Islândia, no caso 1935, a Islândia fez uma lei que falava o seguinte: olha, se você está gestante, mas por um motivo ou outro não quer ter o neném, você pode, certo? Mesmo não ter sido estupro, não tem problema de violência contra a mulher, não tem problema de saúde pública, eu só não quero ter o neném, você pode fazer isso. Olha só a legislação da Islândia, né? Isso em 1935. Aí nós podemos fazer também, por exemplo, aqui, Espanha, que é a favor do aborto, Suécia, que é a favor do aborto, o Japão, por exemplo, Japão, pós-Segunda Guerra Mundial, temos o chamado Baby Boom, explosão de nenéns no Japão. Muita criança nascendo, resultado, o aborto em 1948 foi legalizado no Japão. No Japão, até hoje, tem leis, tem clínicas legais, né, que com a placa lá, fazemos o aborto. Pronto, acabou. Isso porque o Japão, pós-Segunda Guerra Mundial, adotou como medida de controle populacional, né, a chamada medida neomalthusiana. E qual que é a ideia deles quando fizeram a lei a favor do aborto? Fala o seguinte: olha, quanto mais crianças nascerem, mais pobre será o país. E essa ideia era muito difundida no Japão. O Japão era um país em que eles tinham, certo, uma explosão de crianças pós-Segunda Guerra Mundial, eles estavam arrasados economicamente, e muitos viam que ter a criança era automaticamente, né, responsabilidade de gerar miséria, pobreza nos pais. Então, por conta disso, né, é que no Japão foi legalizado o aborto. Então, eles veem a criança como empecilho de crescimento econômico social da família. Então, por ver a criança dessa forma, no Japão faz-se o aborto, né? Outros países como Noruega, Estados Unidos, fazem o aborto, né? Agora, cabe ressaltar um detalhe aqui, Francisco, que às vezes as pessoas assim, não atendem, né? Geralmente se faz o aborto até quantas semanas de gestação? Se você olhar pelo mundo como um todo aí, o aborto ele é permitido nos países mais libertários, né? Ou da maior libertinagem, aí cada um analisa de um jeito, né? É mais libertário, dá mais liberdade, né? Não, é uma libertinagem maior, né? E aí o que acontece? Por conta disso, né? O Reino Unido fez uma revolução. Em 1967, o Reino Unido já fez uma lei, falando de uma lei aí de mais de 50 anos, que permite o aborto até a 24ª semana de gestação. Então, nós que somos homens não entendemos muito de semanas, né? Mas estamos falando aí sexto mês praticamente. Então, sexto mês de gestação. No Brasil, geralmente até a 12ª semana. O caso extremo, nós citamos do exemplo da menina do Espírito Santo, de 10 anos, ela foi na 20ª semana. E causou surpresa também por muitos juristas, porque o Brasil geralmente, né, ele permite até a 12ª semana. Já o Reino Unido, até a 24ª semana, é legal esse tipo de procedimento, né? Aí clínico cirúrgico, tá bom? Então, o que acontece? Há outros países que tem, né? Canadá tem, né? Lembrando que no Canadá também voluntariamente você pode fazer, desde os anos 70, né? A Austrália tem, a Índia tem. A Índia é o mesmo caso do Japão. A Índia queria conter a evolução populacional. Adotou a teoria neomalthusiana, né? Que chama a teoria antinatalista. E essa teoria é a teoria que diz que a criança, ela acaba sendo um empecilho para o desenvolvimento social e econômico da família. O resultado acaba liberando. Então, a Índia também, que é um dos países que mais tem gente no mundo, o aborto é legalizado. As pessoas falam, mas peraí, que paradoxo que é esse, né? Como que a Índia é o aborto legalizado, tem muito aborto, e mesmo assim é a coisa que mais tem gente no mundo. E falo mais, dentro em breve, a Índia será o país que vai mais ter gente no mundo, vai passar a China. Porque a questão cultural da Índia é muito forte. A questão cultural da Índia é extremamente forte. Por quê? Porque lá na Índia,
como eles adotam uma religião chamada religião hinduísta, certo? Essa religião hinduísta, ela permite que as pessoas tenham vários filhos. Então, pela questão cultural, até porque a poligamia é liberada, aí mesmo o aborto sendo legal, tendo muito aborto, mesmo assim, a natalidade é muito alta na Índia. Então, aí outros países aí, né? França, né? Aí os países mais fortes do feminismo, né? A Alemanha, são exemplos de países que adotam o aborto. Então, para resumir aí, mais de 60 países no mundo adotam o aborto como legal, como um estado de legalidade. Tudo bem? Então, é muito país, vamos pegar 200 países no mundo, aproximadamente 212 países. Então, você vai pegar aí, mais de 60 países adotam essa legalidade em relação ao aborto. Então, é um problema sério para resolver. Sim, é um problema de saúde pública, é um problema, certo? Psicossocial, é um problema cultural, é um problema ético que precisamos enfrentar, precisamos resolver. Não é isso? Ok, temos aqui a Célia, está dizendo que esse é um tema muito delicado. A Dias Ferreira entrou, o S. Farina entrou também. A J. Canavarros, a Débora diz que muito bom aborda esse tema, pois acabamos de ver nas mídias um caso que dividiu as opiniões em relação a isso. Foi comentado pelo professor. Jonilce, enfim, deixa aí seu comentário, sua pergunta, aperta aí o coraçãozinho se você está ligado na nossa live. E o tempo já está acabando, porque ela é muito rápido, porque ocorre todas as terças-feiras, às 18 horas, horário de Mato Grosso, e tem em torno aproximado aí de 30 minutos. Professor Franks, fala para nós sobre a visão religiosa e a questão do aborto. Beleza, só dou um alô aqui, né? É sempre bom ter muito parente, né? Então é bom. Tô vendo aqui a Jonilce Padilha, nossa prima, né? Jonilce, um abraço, filha da tia Francisca, né? Maravilha, tio Justo, um abraço, né? A todos vocês aí, né? Os Padilhas, falei da parte da minha mãe aí, né? O povo da aldeia, da coisa e tal, né? Então vamos lá falar um pouquinho da parte religiosa, né? Certo? O que a religião tem a ver, né? Com isso? Bem, nós somos um país laico, ou seja, o Brasil é um país em que não mistura religião, né, com a parte do Estado. No entanto, nós como brasileiros somos o país dominantemente cristão. Isso é inegável. Certo? Ela fala assim, mas nós moramos num país cristão. Certo? Seja cristão praticante, cristão não praticante, né? Nós temos católicos praticantes, católicos não praticantes, tem protestantes praticantes, protestantes não praticantes. Então nós moramos num país dominantemente cristão, certo? Nós temos um país, o Brasil é o maior país, certo? Em números absolutos, católicos no mundo, certo? Então nós temos percentuais é o México, temos absolutos é o Brasil. Nós moramos num país onde mais cresce o protestantismo no mundo. E aí o pessoal fala, é a turma da Bíblia chegando, quer acabar dominando, impondo suas razões no Estado. Não. Temos que lembrar que o Estado, ele reflete o pensamento da sociedade. Então, muitos criticam quando o atual presidente fala o seguinte, olha, vamos ter que chamar alguém terrivelmente cristão dentro do STF. Eu não vou jogar o mérito da frase dele, que é meio complicado, algumas frases pontuais que o presidente fala. No entanto, mas é justo que seja cristão? É claro que não pode dar só por ser cristão, é óbvio, né? Mas é justo que nós tenhamos dentro do STF pessoas que defendam o cristianismo. Por quê? Porque se reflete a sociedade, nós temos que ter representantes de todas as áreas, né? Assim como nós temos que ter representantes de minorias. Assim, quando o Joaquim Barbosa foi festejado, primeiro negro no STF, porque é uma minoria mais representativa lá no STF, né? Daqui a pouco tempo teremos uma feminista no STF, né? Então, no STF não podia ser na Câmara dos Vereadores, poderia ser aí na Câmara dos Deputados, né? Na Cidade Legislativa, no Senado e assim por diante. Por quê? Porque eles são representantes da sociedade, ok? Agora, o que a visão bíblica fala, né? Por morarmos num país cristão, né? Que o corpo da mãe, ok, nós respeitamos, né, dentro da mãe. No entanto, nós temos uma outra vida que independe dela, que naquele instante depende dela, né, mas é uma outra vida sendo gerada ali, uma segunda vida. Então, essa mãe, ela não tem direito sobre essa segunda vida.
Ela não pode destruir uma segunda vida. Então, esta é a ideia cristã em relação a isso. E aí, claro, dentro do cristianismo, tem pessoas, tem grupos de cristãos que aceitam a legislação brasileira como meta. Falam, olha, há um risco de perda de vida da mãe. Então, nesses casos, muitas religiões cristãs, elas aceitam sim que seja feito o aborto. Em caso de violência, aceitam-se. No entanto, nós temos cristãos, né? Então, que não, em maneira alguma, a pessoa ela pode praticar o aborto, certo? E ambos estão embasados na Bíblia. Agora, claro, nós temos que ter um equilíbrio. Hoje a palavra correta para o país é equilíbrio. Por quê? Porque se nós levarmos aos extremos de um lado, aos extremos do outro lado, nós chegaremos a um consenso. E qual que é o equilíbrio? O equilíbrio é, eu não posso, por defender o cristianismo, oprimir, matar, querer matar o médico, querer matar a menina que infelizmente sofreu a violência. Eu não posso fazer isso, por quê? Porque se alguém faz isso em nome do cristianismo, eu posso ter a absoluta certeza, e aqui fala para não cristãos também, se uma pessoa oprime a outra baseado, né, e quer usar a Bíblia para isso, fique tranquilo, esse não é um cristão. Porque o princípio cristão é de empatia, é de se condoer com a dor do outro. Certo? Então, não é que o cristão esteja aí defendendo o aborto. Não é verdade. Essa afirmação não é correta. É correto dizermos que o cristão ele tem um princípio de empatia, de sensibilidade, de condoer com a dor do outro. Assim como o cristão ele é contra, em via de regra, o aborto, ele precisa fazer o acolhimento da pessoa que foi violentada, da pessoa que praticou o aborto, de forma espontânea ou não. Por quê? Porque é um princípio do cristianismo. E as pessoas, muitas vezes, assim, levam para um radicalismo desnecessário, levam para um radicalismo que até gera violência, além da discussão, gera violência, e não colabora em nada para avançarmos em relação a isso. E agora, falando como cristão também, que sou praticante, e aí nós temos que lembrar lá o que Gandhi falava, certo? Gandhi, quando leu a Bíblia, certo? Lá leu, estudou a Bíblia, falou assim, nossa, que livro maravilhoso, quase me tornei um cristão. Eu só não me tornei um cristão por causa dos cristãos. Olha que frase pesada, né? Por um triz não virei, no linguajar nosso, não virei um cristão. Só que eu só não virei cristão, por quê? Porque os cristãos católicos, protestantes, libertários, né, certo? Libertinos, né, são radicais e assim por diante, eles não dão o testemunho. Se fala-se muito nas igrejas, né? O testemunho ele não é dado. Então, às vezes nós temos que exercer diminuir, arrefecer a discussão. Nós, como cristãos, temos que buscar o diálogo a fim de que tenhamos uma sociedade melhor para todos. Não é para um, para outro. Eu não posso destratar quem defende, uma feminista que defende radicalmente, o corpo é meu, eu posso matar quem eu quiser aqui dentro, porque o corpo é meu. Não, não é isso. Então, mesmo sendo contrário a uma visão feminista, eu tenho que buscar essa harmonia, essa conversa, o diálogo, a fim de que tenhamos uma sociedade melhor. Beleza? Então, a base aí para entender essa questão religiosa é muito a questão da empatia, do diálogo, porque a vida pertence a Deus, mas se a pessoa decidiu por essa questão, que seja abraçado pelos demais irmãos e cristãos. Mais ou menos isso, né, porque o princípio do amor ele deve sobrepor a qualquer outro princípio. Dentro do cristianismo, claro, como o princípio do cristianismo o amor deve sobrepor a qualquer outro princípio, certo? Então, nós como cristãos, em vez de fazer uma reprimenda a qualquer pessoa, eu preciso ter o acolhimento da pessoa. Então, esse acolhimento passa por nós, porque nós, cristãos, que temos essa função de acolher a sociedade sem rumo que nós vivemos. E nós vivemos uma sociedade assim, muito deturpada, né? Muito secularizada. E essa secularização, infelizmente, distanciou a sociedade do cristianismo. E cabe a cada um de nós cristãos, e eu falo cristãos como um todo, né? Para nós acolhermos, sermos pacientes, sermos amorosos, a fim de que tenhamos aí, certo? Uma tolerância maior dentro da sociedade.
Ok, a empatia, né? Tolerância, o respeito ao próximo. Enfim, professor Frank, já chegamos ao final aqui da nossa prosa franca. Só lembrando a todos que todas as terças-feiras, às 18 horas, horário de Mato Grosso, nós temos aqui um bate-papo com o professor Frank sobre um tema da atualidade. Professor Frank, fale para nós aí suas considerações finais. Beleza, eu quero agradecer de novo, né, a cada pessoa que colaborou, tem colaborado conosco aí, tem entrado, tem ajudado aí nas discussões sociais, né? Porque as discussões sociais são importantes para a nossa sociedade, né? Sociedade cuiabana, mato-grossense, brasileira, mundial, né? E esse diálogo que nós precisamos exercer dentro da sociedade. Um detalhe a mais, né? As pessoas que querem colaborar sempre com um tema relevante na sociedade, seja ele regional, nacional, não internacional, nós aqui sempre abrimos espaço. Ó. Manda o tema para nós aí, manda para o Francis Ney no inbox, manda para mim, que nós estamos aqui dispostos para poder conversarmos, expormos, né, a nossa ideia e, claro, ouvirmos as ideias, né, das outras pessoas aí em relação aos temas relevantes da sociedade. No mais, muito obrigado a todos aí, um abraço aí, fiquem com Deus. Muito obrigado, professor Franks. Muito obrigado você que participou conosco dessa live. Obrigado por apertar o coraçãozinho, por manifestar, por comentar, por perguntar. Isso é muito importante. Estendemos o convite a todas as terças-feiras. E nesta quinta tem uma live aí com uma palestrante motivacional do Rio de Janeiro sobre a questão da motivação. Quinta-feira, às 18 horas, lá de Mato Grosso. Então já colocamos aí mais um novo convite e um detalhe. Essa pessoa é uma psicóloga que não tem os braços nem as pernas, então nada melhor do que escutar o que ela tem a nos dizer. Então, só confirmando, todas as terças-feiras, às 18 horas, horário de Mato Grosso, nós temos uma live aqui com o professor doutor em Geografia Franques e da Atualidades, e que você possa participar, compartilhar aí, convidar os seus amigos. É um bate-papo rápido, dinâmico, com aproximadamente 30 minutos. Que, inclusive, conforme falou o professor, você pode aí sugerir o tema, mandando para mim no particular, ou também ao professor Franks, que tem aí o contato dele, e fique à vontade para dialogar conosco. No mais, boa noite a todos. Lembrando o horário, terça-feira às 18 horas, horário de Cuiabá, 19 Brasília, 18 Cuiabá, todas as terças-feiras, né, 18 horas. Muito bem. Um abraço a todos. O Sérgio ainda comentou, vamos compartilhar momentos de muito aprendizado. É isso aí, pessoal. Contamos com a sua presença sempre nas nossas lives. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, um abraço, tchau.